É com muita alegria, né, poder receber aqui hoje Felipe Kaplan. É, Felipe Kaplan. É uma honra tê-lo aqui, viu, Felipe, no nosso podcast da Jornada de Honra. É um convidado onde já estava no coração de Deus para estar conosco aqui, né? E Deus colocar no meu coração para trazer homens, grandes homens que passaram pela mentoria da Jornada de Honra, homens que se tornaram ainda homens com mais autoridade, mais poder, né? E com mais governo em suas vidas. Essa é o pilar, por essência, da Jornada de Honra, aonde nós trazemos essa clareza, né, do poder que é dado a nós. E como isso acontece? No processo da Jornada de Honra. E hoje eu quero pedir para que você, né, dentro do seu processo natural, de comunicar, compartilhar conosco aqui no podcast da Jornada de Honra como foi para você a experiência, como você conheceu, quais são os passos que você precisou dar para estar aqui, para fazer, e já fazem 2 anos, né? Pouco mais de 2 anos. Um pouquinho mais. Como foi? Compartilha conosco, Felipe. Primeiro eu quero agradecer o convite, sou grato por estar aqui. Realmente eu só aceito convites, eu sou muito do offline, eu só aceito convites quando eu vejo que se conecta com o que eu busco, com meus princípios e valores. Então, primeiramente eu quero te agradecer aí pelo convite, vai ser um bom bate-papo aqui. Falando de como eu conheci o processo de mentoria com o nosso mentor aqui antes, na verdade foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Eu sabia fazer, eu sempre fui um cara da venda e sabia fazer dinheiro e sei até hoje. Isso daí, na ocasião, era um processo natural. Qual que foi os benefícios que me trouxe? Eu me entender e organizar os meus pensamentos. E algumas coisas que era fundamental para acelerar o meu crescimento, eu abri a mão. Por exemplo, como a gente estava falando aqui no privado aqui, né? Do sorriso. Cara, eu era um cara que, mano, pouco sorriso. Eu poucas ideias, não gostava de sorrir mesmo, porque pra mim era algo irrelevante. Só que aí, o que aconteceu? Eu entendi que o sorriso abriu a porta. E eu comecei a liderar, por exemplo, essa questão. E até nos meus próprios treinamentos de venda, para minha equipe, eu comecei a enfatizar isso. Falo, pô, pessoal, vocês precisam sorrir mais, sorriso abre porta e tal, fui estudando, aprofundando, e vários outros fatores aí que a gente foi entendendo ao longo do processo, como é que funcionava aí, cara, para mim foi muito bom. Me ajudou a ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor. Uau! Muito pela zona de conforto, literalmente. Como se, a grande decisão, né? Gosto sempre de trazer a questão da decisão de poder sorrir. E dentro do processo, né, é tratada a questão, não é sorrir por sorrir, mas um sorriso genuíno, né? Um sorriso genuíno gera em nós uma atenção genuína e verdadeira. Quando eu compartilho um sorriso, né, genuíno, a pessoa, quem está recebendo, ela sente que é genuíno, que é verdadeiro. Né? Porque a gente treina até mesmo um sorriso que não é genuíno. E uma atenção que não é genuína, a pessoa não conecta. Então, e fazendo esse exercício, brota em nós, então, o quê? Fraturas emocionais que são curadas com esse sorriso. Porque o primeiro ser beneficiado sou eu. E se eu faço isso da forma correta, eu sou o primeiro beneficiado. Né? Começa então a produzir hormônio da alegria, da felicidade. Né? E isso é um processo natural. E tem uma pesquisa, né, que comprovado na neurociência, que quando o seu estado emocional, ele consegue alcançar de 5 a 7 metros. Então vamos lá. Se eu faço isso com base na verdade, com a verdade, sendo genuíno através do meu sorriso, né, uma alegria, uma felicidade real, as pessoas que estão à minha volta também vai se sentir assim. E como foi isso? Né? Você percebeu isso internamente em você? Poxa, isso aqui está acontecendo, é real? Não, continuo, paro. Qual foi as primeiras percepções de que sorrir, né, trouxe leveza para sua alma, para você? Como foi? Na verdade, uma coisa sempre vai levar a outra, né? Então a gente fala assim, quando a gente decide se comunicar melhor, porque o sorriso faz parte de uma comunicação efetiva. Então a gente consegue entender, tipo assim, se eu sorrir mais, eu vou vender mais.
Se eu sorrir mais, eu vou ser bem aceito. Eu sou um cara muito de resultado. O seu resultado fala por si só. Então, quando eu comecei a fazer isso, começou a me dar resultado, eu vi que fazia sentido. Opa, se está fazendo sentido, eu vou continuar. Isso é bom. Se está fazendo sentido, eu vou continuar. Agora, se não faz sentido, eu já falo, não, peraí. Tudo que, na parte dessa mentoria que eu vivi, eu fui validando. Tudo que você me falava, eu validava. Peraí, deixa eu ver se isso aí tem coerência para mim. Opa, coerência, então vamos acelerar. E todos os pontos foi se conectando aí que eu fui trabalhando até chegar no resultado e entender que o sorriso ele abre muitas portas aí, é muito importante. Uau. Isso é um pilar, né, profissional, mudou muito. Você percebeu logo, tá, esses resultados. E quais áreas, outras áreas da sua vida que você não imaginava que pudesse alcançar? Porque no processo da jornada de honra, são, em média, 12 áreas que são direta ou indiretamente impactadas. É a sua vida emocional, relacionamento com Deus, com a esposa, filhos, os outros relacionamentos fora da empresa, né? Tirando aí um pouco da questão da vida empreendedora, né? E nós vamos falar também disso, o impacto que isso teve na sua vida, né? Se você quiser de fato compartilhar conosco, mas quais foram as outras áreas que você fala? Eu estou indo em busca dessa jornada por resultado disso, financeiro, gosto do resultado, sou o homem do resultado, tenho resultado, mas quais áreas ou pilares da sua vida que você foi impactado e que com sutileza chegou nessa verdade também? Tá. Eu vou enfatizar isso tudo em uma história que aconteceu. Nós estamos fazendo, a gente estamos trabalhando o processo, a jornada, aí o que aconteceu? Chegou numa parte, eu não sei se você vai lembrar, aí eu falei para você assim, eu faço qualquer coisa. Só que antes, eu tinha uma desavença, uma situação de empresa, com a familiar minha e tal, que era uma briga que não se falava. Aí no meio do processo, o que você falava? O perdão é importante. O perdão não é para o outro, o perdão é para você. E na minha cabeça eu pensava, eu quero que o outro se lasque. É isso que eu pensava na jornada. Mano, o outro que se dane. Aí nós começou a trabalhar. Só que sempre se enfatizava isso, porque era no começo, que você acredita que você colhe algumas informações ali e tal, de acordo com a conversa, e vai entendendo isso. Aí eu cheguei e falei, eu faço qualquer coisa. Eu já tava, tipo, meio que voando. Ah, é? Tal. Sabe aquela pessoa lá que você tem uma desavença? Ah, pede perdão. Já é demais pra mim. De perdão pra mim, na minha situação, então, se você fizer isso, você vai estar subindo o nível. Aí eu falei, é só que tem que ser hoje. Eu lembro como se fosse, eu não lembro o ano certo. Só sei que tinha que ser antes da virada do ano. Porque eu acho que nós estávamos no último ali, tinha que ser antes da virada do ano. Eu não vou fazer isso. Mano, eu já saí daqui, já mandei mensagem pra pessoa. E aí, tudo bem? Como que você tá? Vamos marcar pra nós tomar um café? Só que eu pensava que a pessoa tinha raiva, mas ela não tinha raiva, você receptiva. Não, vamos sim e tal, você quiser na marca e tal. Aí daí, quando eu tomei esse próximo passo, eu realmente falei, beleza, eu não estava certo, eu fui errado, eu fui humilde de entender os meus erros. Vou falar, não, só que daqui para frente a gente esquece o que aconteceu e a gente vamos viver uma nova etapa. Só que aí, era uma pessoa que era conectada, tipo assim, por conta de briga de empresa, porque a gente é concorrente do mesmo ramo, então a gente começou a brigar muito. Ah, você abre uma loja aqui e uma outra ali. Então, tipo assim, começou a brigar muito. E quando a gente entendeu isso, só que isso não afetava só isso. Afetava a relação com minha filha, porque minha filha não poderia ver o parente. Aí afetava a relação com minha sogra, com minha mãe. Aí se tinha uma reunião de família, eu não poderia estar muito junto. Aí eu percebi que através dessa decisão, conectou a família inteira junto. Entendeu? Então isso foi uma das maiores, tipo assim, prova que o perdão, ele é para mim, não para os outros. E quando a gente não perdoa, o que acontece? Eu não te tiro da minha cabeça. Se eu tenho raiva de você, eu vou lembrar de você. De manhã, quando eu acordo, quando eu durmo. E na verdade, quando eu te perdoo, eu tiro você da minha mente. Se eu tirei você da minha mente, eu dou espaço para outras pessoas com você. Então, na jornada de honra, aí ele se reencontrou fora das áreas profissionais e de venda, que potencializou também essa parte da parte pessoal que foi conectando. Aí daí pra frente, cara, foi tranquilidade. Uau. O poder de libertação, né? Que De tem, libertação. que tem o perdão. E eu sempre enfatizo isso porque o perdão, o servir, a humildade, quando a gente se conecta de dentro para fora,
Eu começo a alimentar a essência do meu ser, começo a alimentar as potências da minha alma. E esse peso da falta de perdão, ele, ele barra. Ele barra, você consegue chegar até um certo nível, mas ali você não consegue transpor. Só quando vem de dentro, aí, amigo, é o efeito dominó. Todas as áreas da nossa vida são impactadas. Agora me fala um pouco. O Felipe antes, durante e hoje, no estado atual hoje, né? Diante dos benefícios que você falou que você teve na sua vida, hoje, quando você olha assim e fala assim, nossa, você respira fundo e fala, nossa, isso me ajudou. Hoje, você que gosta de resultado, qual foi o impacto? Isso acelerou o processo? A jornada de honra contribuiu também no processo de acelerar o processo de você se atirar em novas decisões? Como é que foi para você as suas tomadas de decisões? Tomou decisões que foram mudando, impactando? Você falou que impactou no relacionamento com esposa, com filha, com familiares, no geral, e mais na vida empresarial, no mundo do empreendedorismo, onde você já era e continua sendo ainda esse cara, esse empreendedor arrojado, forte. O que acontece, né? Eu sempre falo que uma coisa, ela interliga em outra. Então, tipo assim, eu me fiz essa viagem de autoconhecimento, então quando eu me autoconheci, eu entendi o quê? A gente foi pelo perdão. Quando eu tiro uma coisa da minha mente, eu deixo aquele espaço livre para outras tomadas de decisão. Só que a partir daí eu consegui ver com mais clareza. E ver o ser humano não só como um número. Eu ver o ser humano com mais empatia para a vida. E consegui organizar muito as minhas ideias. Falei, opa, eu consigo melhorar. Eu consigo ser um líder melhor. Então, todos os pilares da vida, ela foi melhorada e foi organizada, tanto na venda como na liderança, nos treinamentos de venda, e de olhar para o mundo de uma forma diferente. Então, o mundo, ele precisa, a minha empresa, ele precisa estar conectado ao meu propósito. Senão não faz sentido. Dinheiro por dinheiro, cara, a gente sabe fazer dinheiro. Entende? Para mim fazer dinheiro é fácil. Eu posso, mano, qualquer coisa, se eu sair para rua, eu faço. Pelo menos, se eu sair sem nada, pelo menos 30 mil por mês eu faço. Entende? Então fazer dinheiro não é difícil. O difícil é você conviver. Você ter um equilíbrio entre sua vida profissional e sua vida pessoal. Para você conseguir equilibrar o game, entendeu? E nesse passo aí a gente consegue equilibrar o game. A gente não tem... Eu sempre falo, quando a gente fala em equilibrar o game, a gente algumas pessoas vão bater no que eu falo, que não há equilíbrio na vida. Sim, cada profissão, cada propósito tem o quê? Um estilo de vida. Então, se eu sou um empreendedor, eu tenho um estilo de vida. Eu não posso reclamar do meu estilo de vida. Eu vou trabalhar muito, às vezes eu vou dormir pouco. Às vezes vai ter uma fase da vida que eu vou me sacrificar mais para ter um resultado lá na frente, isso é normal. Então, a vida do empreendedor nunca vai ter um equilíbrio. Mas a gente tem que entender o quê? Qual que é meus valores aqui? Como me faz levantar da cama? Qual que é meu porquê? Então, isso daí trouxe essa clareza para eu conseguir avançar ao longo do processo, entendeu? Falou, puta, aqui tá ficando mais claro o que eu faço, o que eu faço. Eu fazia porque eu queria ganhar dinheiro e ponto. Você lembra que eu perguntei uma vez, você me ligou, eu tava na praia, você falou, Anderson, eu quero te vender uma loja, uma franquia, lembra? Não? Lembra? Aí você lembra da pergunta que eu falei? Que eu te fiz, eu falei, ô Felipe, me responde só uma coisa. Qual é a causa que você defende no seu negócio? Você ficou mudo. Sim, eu lembro disso. Então é assim, e hoje você descobriu a causa, o impacto, o propósito, né? Quando você fala de propósito, né? Quando o homem passa pelo processo da jornada de honra, ele entende que o propósito não é meu. O propósito sempre foi do Criador. Quando eu faço essa conexão com ele, eu entendo que o meu propósito sempre foi dele. Que não é meu, é dele. Quando eu começo a viver o propósito, eu começo a fazer a vontade dele. E aí a coisa deslancha. Eu começo a realizar dentro, eu chamo de processo natural. Hoje, para você negociar, para você comprar, vender, é natural. Sim. Hoje, se você falar assim, ó, eu sou um homem mais leve, sim. Porque trouxe a clareza. Alguns pesos você começou a gerenciar, começou a ter governo. E aí você começa a gerenciar todos os processos com leveza. O cara chega assim, ó, eu gerencio, faço parte, sou sócio de tantas empresas. Às vezes a pessoa fala, nossa, como você consegue fazer isso, entendeu? É porque quando as coisas começam a ficar claro,
eu entendo que existe um governo e eu estou governando, o jogo é diferente. Sim ou não? Muda o jogo, né? Muda o jogo, porque a minha visão mudou. Eu entendi o porquê, eu entendi a causa, né? E a causa final, o resultado final. E hoje você, é, qual é a mensagem que você entrega hoje, né, para esses homens, empresários, empreendedores que estão nessa cápsula, nessa prisão, né? Qual é a mensagem que você entrega para esses homens? Na verdade, a gente precisa entender. Todo homem ele precisa entender qual que é o seu real propósito de vida. O CPF, ele vai motivar o CNPJ. É a motivação, ele tem que motivar essa ação. Então, todo homem ele tem que trabalhar nesse autoconhecimento, ele tem que fazer uma viagem para dentro de si mesmo, entender qual que é o ponto que ele tem, e saber, ter um coração ensinado para entender que todo mundo precisa aprender. Não é só porque você sabe ganhar dinheiro que você é um cara pobre. Entende? Todo mundo ganha. Ou comum, todo mundo ganha. Entende? A gente está no Brasil, o Brasil é um dos melhores países para ganhar dinheiro. Há gente que vai criticar, mas é um dos melhores países. Você não ganha dinheiro aqui, você não ganha lugar nenhum. Mas, então você tem que fazer uma viagem para ir no si mesmo e entender que, às vezes, a gente não consegue sozinho. Consegue? Às vezes sim, às vezes não. Por quê? Sozinho vai demorar muito. E eu preciso de uma direção. Eu preciso falar, cara, você está indo aqui. Então, por isso que a gente precisa de um treinador, de um mentor, para entender o quê? Cara, esse é o direcionamento. E pessoas que vai falar coisas que você precisa ouvir, não que você quer ouvir. Porque, às vezes, o que acontece? Eu vou me conectar a você, você por amor ou por alguma coisa do tipo, você vai fazer o quê? Ah, não vou falar a coisa pro Felipe, porque ele... Vou falar o que ele não quer ouvir, porque vai gerar atrito. E quando você tem um treinador, o que ele fala para você? Você está errado. Sim. Você está errado. Aqui você precisa melhorar. Aqui é seu ponto fraco. Você está disposto a ouvir isso? Então, cara, quando você entende que você não é bom em tudo e aquela pessoa está te olhando, então você tem que sair da casinha, cara. Buscar uma pessoa que te ajude realmente nesse processo, porque a vida vai ficar mais leve e mais fácil em todos os pilares. Nossa, uau. Você falando assim me lembra, né, de algumas vezes que eu via você suspirar, né? Eu falava algumas coisas para você, né? Você olhava, aquele jeitão bruto e coisa e tal, falava assim, nossa. E teve muitos homens que não tiveram a coragem que você está falando aí é profundo porque precisa ter coragem, né, de encarar a sua verdade. Né? E tem que ter essa coragem. Se você não tem, tem que ter humildade também. Se você não tem humildade, a coragem para encarar a verdade, é uma verdade. Se eu não domino isso, eu preciso de alguém que tenha resultado para ser o meu mentor e poder me mostrar o caminho é esse, mas a decisão é sua. No processo, sempre é dito e bem dito, que a decisão sempre será sua. Agora, eu quero que você me fala, no pilar, né, uma área que é fundamental no processo, que você gerenciou muito bem, foi a questão da aptidão física, a gente trabalha na questão alimentação, emocional e essa questão desse relacionamento. Eu sempre digo que são três coisas que a pessoa tem que decidir e se conectar ela com ela mesma. Primeiro pilar, é uma conexão profunda dela com Deus, é o pilar espiritual. Ela tem que buscar esse refrigério da alma. E você fez o exercício e entendeu que o perdão te condicionou a isso. O segundo pilar é a questão de gerenciar as emoções. Né? E é algo interno também. Outro pilar que é de dentro para fora. O terceiro pilar é a questão física. Alimentação, academia e etc. E você, como um dos grandes ou um dos maiores empreendedores na questão de academia na nossa região hoje, eu gostaria que você, como foi essas três áreas para você? Vamos lá, vamos começar pela a parte da aptidão física, que é a minha praia. Cara, o que a gente entende? O que a gente entende? Né? A gente sempre vive uma questão, eu sempre vivo com uma questão de uma gangorra, né? O que acontece hoje? Por que o pessoal não pratica exercício físico? Por quê? Porque o exercício físico ele não é prazeroso no começo. Então, o prazer de uma dopamina fácil e rápida, beleza, é mais fácil. Só que a musculação, o exercício físico, arte marcial, ele traz o quê? A dopamina depois da dor. Então, ele não traz antes da dor. Então, eu preciso sofrer, eu preciso correr na esteira, eu preciso suar, preciso ficar com fome, preciso me dizer não para mim todos os dias por conta de uma dieta. Isso daí traz um processo disciplinar. Se a pessoa entendesse,
como é que funciona? Cara, ele estava na academia todos os dias, ele estava praticando uma luta todos os dias. Por quê? No momento que eu consigo, cara, olhar para um doce e falar, não, não quero, ou eu tenho que correr na esteira 1 hora, ou eu tenho que passar 2 horas treinando arte marcial, cara, se ele conseguir fazer isso, ele vai conseguir fazer qualquer coisa. É o governo, né? É o governo, porque eu consigo me dominar. Então eu vou ter o prazer através da dor, não ao contrário. Só que como a gente vem de uma pegada tipo assim, não posso sofrer, o sofrimento é ruim. Não, o sofrimento não é ruim em algumas áreas da vida. O sofrimento ele é bom. O sofrimento ele é bom. Eu sempre falo, você quer saber se está no caminho certo? Se está no caminho do desconforto, beleza, porque o nosso corpo ele tende ao quê? Ele tende ao conforto. Porque, é melhor eu fazer 1 hora de caminhada ou eu assistir uma série na Netflix? Isso é Netflix, eu não gasto energia. Mas o que a série da Netflix me trouxe? Nada. Ele instalou um monte de drive na minha cabeça que não vale de nada, aí tudo começa por ali e tal. Só que a gente sempre fala, o exercício físico, ele só vem, ele vem com a dor. E depois disso, cara, vira automático. Aí excesso de dopamina vem depois do treino. Todo mundo aí que treina aí, se você fizesse uma pergunta, quem acorda motivado para treinar todos os dias? Ninguém. Eu faço isso há muito tempo. Eu acordo todo dia, 4 horas da manhã, treino. Eu acordo motivado todos os dias? Nem um dia. Só que depois, quando eu faço o treino, eu me sinto realizado. Falo, pô, eu sou foda. Eu consegui acordar. Aí quando você corre lá no condomínio, todo mundo vendo, todo mundo dormindo e só uma pessoa correndo. Então, opa, tô acima um pouco da média aí. Só que aí eu vou treinando bem. Qual que era o outro pilar mesmo que eu esqueci? Físico, emocional e o espiritual. Cara, o emocional. O emocional, eu nunca fui um cara muito ligado à parte emocional. Eu nunca fui ligado antes. Porque eu falei, mano, emocional pra mim é fraqueza. É fraqueza. Porque como eu venho muito da arte marcial e tal, então a gente vem aprendendo a dominar essa parte emocional. Só que quando é ditado essa regra emocional, a gente vê muito como fraqueza. Só que a gente tem que entender o que é o emocional. Aí depois que você entende realmente o que é emocional, pô, não é fraqueza, faz parte de mim. Então não tem como. Gerenciar isso me deixa mais forte. Me deixa mais forte. Então é um pilar da minha vida que eu preciso dominar também. Então não é emocionalmente fraco. Não, a emoção faz parte de mim. Então se eu não domino ela, ela me domina. Então a emoção, ela está em todas as tomadas de decisão. A gente usa o emocional. Na parte da venda, a gente sempre fala assim, o cliente ele compra no emocional e justifica no racional. Todo mundo é assim. Então a gente é isso, para a gente vender, para a gente comprar, para a gente ser um pai melhor, para a gente ser uma mãe melhor. Seu filho fez uma coisa errada, que com a raiva já sobe, é uma emoção. Opa, peraí, posso traumatizar ele aqui, eu conduzir ele de uma forma certa. Eu vou liderar uma pessoa, também emocional. Então a gestão da emoção, cara, é 100%. Se você não conseguir gerir essa emoção, você está perdendo para si mesmo. Assim como no exercício físico. Outro pilar é o espiritual. Isso. Cara, o espiritual, como que começa, né? Eu vou dar um spoiler aqui, começa assim, a gente tem que fazer alguns estudos, né? Que o treinador aí passa, a gente tem que ler os provérbios aí uma vez por dia e tal. Todos os dias são 31 provérbios, aí cada dia a gente lê um provérbio diferente. Cara, a parte espiritual, como eu sou um cara muito racional, a parte espiritual sempre me pegou em alguns pontos. Só que eu acredito que seja algo meu, eu vou ter que lutar com isso até o último dia da minha vida. Essa parte espiritual tende sempre para o lado racional, só que a fé não é racional. A fé é o fim das mesmas coisas que eles não se vê. E como eu sou um cara racional, eu não consigo enxergar isso, então é um pilar que eu trabalho até hoje, mas me ajudou a entender o que realmente é a fé. Não aquela fé como se fosse uma ditadura. Não, cara, peraí, Deus é outra coisa. Deus veio por esse caminho aqui, não por esse. Então, Deus está em tudo. Deus é a força criadora. Então, a gente entender isso, mas confesso que eu estou num processo de aprendizado. É muito bom. É a experiência, né? A fé é a experiência. Existe um mistério na fé, né? Que eu aprendi. Fiz teologia há 10 anos, por também alguns pontos eu me questionar, reprovei de matérias por 2, 3 anos na mesma matéria. O curso era de 4 anos, eu fiz em 10 anos. Então, às vezes por ser racional e querer questionar algo. Mas eu aprendi com um professor meu em teologia, uma das formações que eu fiz. Estudei 10 anos, ele falou assim, Anderson, mistério não se questiona.
aquilo ficou selado no meu coração. Mistério não se questiona. E as coisas de Deus é mistério. Para que eu possa entender isso, tem que selar na minha mente, no meu coração, eu preciso estar em mistério com Deus. E em teologia a gente chama de mistagogia. É o mistério pessoal, você e Deus. Quando eu começo a desenvolver e a investir em tempo, né, com Deus, na palavra, experiências com Deus, eu começo a viver o versículo que você acabou de pronunciar para nós. Isso faz total sentido. Porque como eu sempre falo, que cada pilar da nossa vida, tipo, assim, espiritualidade não é só espiritualidade, ela é um estilo de vida. Para você alcançar isso, você tem que vir conforme esse estilo de vida, senão não funciona. Não é só eu falar que eu acredito e não me dedicar àquilo. Se você quer ser formado em teologia, o que você tem que fazer? Estudar, se dedicar, você tem que ir para a faculdade, tem que estar lá. E na espiritualidade não é diferente. Às vezes a gente não alcança a parte espiritual porque a gente não é porque Deus está longe, Deus não me ama, não, é porque você está se dedicando um pouco. Então a gente tem uma dedicação, a gente tem que se abster de algumas coisas mudando, a gente tem uma certa dedicação que a gente tem que falar. Eu entendo esse meu ponto de fraqueza aí. Muito bom, Felipe. Felipe, assim, eu gostaria que, para a gente já ir afunilando o nosso primeiro podcast de muitos, né? Eu quero que você, com muita verdade, aquilo que você viveu no processo, na mentoria da jornada de honra, o que para você falou de vários pontos aí, né? De vários pilares que você foi impactado com o processo da jornada de honra, mas o que para você, né, ficou marcado e que você convidasse, né, falasse, não, fez sentido para você, né, você quem para o Felipe fez muito sentido e essa área aqui onde ficou de destaque, né, na minha vida, por ter feito o processo de jornada de honra, quem você indicaria, você indicar esse processo? Quais são as pessoas que você entende que precisam de viver um processo como esse da jornada de honra? Eu acredito que todos precisam viver um processo de jornada de honra, independente do patamar que você esteja. Então, todos precisam viver um processo da jornada de honra. Impactou, para mim, não foi só uma área da minha vida, impactou em todas as áreas da minha vida. Então, impacta em tudo. Até quando a gente passa pela primeira etapa ali do processo, que a gente fala, a gente trabalha muito sobre pessoas. Então, a gente vai ler, fazer alguns estudos sobre pessoas. Então, indica alguns livros, cara, estudos sobre pessoas. Cara, só de você estudar sobre pessoas, você livra aí de 50% dos problemas da sua vida. Só de você entender sobre pessoas, porque tem problemas que eu posso evitar. Então, a gente trabalha muito com influente, dominante, conforme, a gente trabalha com tudo isso. Então, eu sei que esperar de um influente. Pô, eu sei que vou esperar desse cara. Então tá, não vou esperar dele, se for um cara que não tá certinho, não vou esperar dele pontualidade. Certo? Então, vou colocar ele em outra coisa. Ele é um cara mais criativo e tal. Então, vou colocar ele dentro disso. Então, isso na parte profissional, cara, ajudou muito. Eu não entendia nada sobre isso. Nada sobre isso. Cara, é um cara dominante. Se bater de frente com ele, vai sair faísca. Então, não dá. Então, tem que trazer ele para outro lado. Esse cara já não serve. Para ele ser um líder, ele não pode ter. Ele não pode ter essa rigidez muito dentro dele, porque ele não consegue liderar, ele não consegue gerar empatia com as pessoas. E pessoas não são ciências exatas. Em exato o quê? 1 mais 1 é 2. Pessoas, 1 mais 1 às vezes é 20. Entendeu? A pessoa é feita de emoção. Hoje eu estou te amando, amanhã eu estou te odiando. Isso são pessoas, entende? Então essa parte de autoconhecimento para pessoas vai melhorando a minha vida espiritual, melhorou na minha vida pessoal, melhorou na minha liderança, na minha parte de vendas, melhorou em tudo essa parte. Agora, todos os outros pontos, cara, foi acompanhando junto. Parte de família, acompanhando muito, porque, cara, eu sei que eu preciso ser um pai melhor, eu sei que eu preciso ser um esposo melhor. Eu não posso me vangloriar pelo mínimo que eu fazia. Que é o básico. Eu sou um pai bom. Tá, por que você é um pai bom? Porque você paga uma escola, você tem uma filha, você dá uma educação. Cara, isso é o mínimo, tá? Isso é o mínimo. Isso me trouxe essa clareza. Você não tá fazendo nada demais. É o mínimo, irmão. Você quer se vangloriar pelo mínimo? Então, tipo assim, o máximo é isso. Você tem que ser um pai melhor, você tem que se conectar. Você está educando uma geração, que sua filha vai se casar com outra pessoa, daqui a pouco vai ter outros filhos. Então, se ela aprendeu com você que ela vai levar para as coisas. Então, todo esse nível de clareza é isso. Parte de casamento também. Então, indica tudo isso sobre casamento. Agora, quando a gente vem falar de espiritualidade, trabalho, empreendedorismo, cara, uma coisa, se você arrumar a sua cama em casa, que a gente fala, parte pai, família, as coisas
deslanche. Só que às vezes a pessoa não quer fazer porque ela não tem essa cultura ainda de se entregar. Fala, meu, eu preciso de ajuda. Então, o primeiro passo da pessoa é o que? Procurar alguém e falar, realmente eu preciso de ajuda. Eu preciso ser ajudado, mesmo que eu seja bom. Mas às vezes você está travado. Às vezes você é uma Ferrari, mas você está usando uma gasolina ruim. O seu potencial é muito maior. Então, se a pessoa quer aumentar realmente o potencial dela, cara, ela tem que começar a procurar um treinador. E eu indico aqui que eu antes, né? Quando a gente vem falar com ele, eu falo que não é uma conversa, é uma aula. Eu sou um cara que gosta de falar muito. Você percebe que eu gosto de falar muito. Mas quando eu chego perto de você, eu escuto mais. Porque a sabedoria está no ouvir, muitas das vezes. Então, eu falo, cara, eu não vou falar, não preciso falar aqui. Eu preciso ouvir, deixa ele falar que eu vou aprender com ele. Entendeu? É uma aula. Então, na verdade, a gente sempre fala isso. Então, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma dificuldade, tem que procurar um treinador. Tem que procurar um mentor. Esse cara vai direcionar você no caminho certo. Tem que pagar um preço no aprendizado. É isso que eu digo para as pessoas aí. Bom, eu sempre falo, humildade, verdade e coragem, né? Você passou pelo processo e eu vejo, né, o quanto isso contribuiu em todas as áreas da sua vida. Agora, a jornada de honra é isso. É o estado que o Felipe se encontra hoje. O estado que você vem vivendo na jornada do processo contínuo, do crescimento contínuo em todas as áreas da vida. O quanto isso é importante, o quanto isso eu vejo assim, é que Deus é fiel, né, e ele vai mostrando de fato os homens que precisam ser impactados pela mentoria da jornada de honra. Porque todos os homens que passam pela jornada, eles começam a produzir muito, direto e indiretamente para o reino. Então, e quando ele tem essa consciência, nossa, a vida expande, né? Explode. Costumo dizer que explode. E você consegue perceber a construção do legado, né? Do legado que você está construindo. Do legado, por onde você passa, as conexões. E as pessoas começam a perceber que os homens que fazem, de fato, o processo são diferentes. Começa a viver diferente, a fazer diferente, a realizar, a construir diferente. É um pilar que nós trabalhamos de alto impacto, que eu chamo. Honrar a Deus, honrar os pais e honrar a família. Isso quando o homem que está vivendo o processo da mentoria, da jornada de honra, ele tem essa clareza, essa consciência, o jogo muda. Aí ele começa a jogar um jogo de gente, um jogo de homens do rei. Felipe, é uma honra ter aqui, tá? E nós vamos ter outros momentos assim juntos, compartilhando, né, crescimento e aprendizado. E para mim foi uma honra poder ter entregue para você na jornada de honra conhecimento que hoje eu vejo que você multiplicou tudo certo. Deus abençoe. Obrigado, obrigado.